Logo, logo a série do Lanterna Verde está chegando, e para você que quer acompanhar, que quer saber um pouquinho mais do universo, eu fiz uma playlist completa falando exatamente sobre todas as tropas, desde a tropa dos Lanternas Verdes até a tropa dos Vermelhos, a preta, branca, enfim, todas as tropas que tem. Então eu recomendo que você acesse a playlist que eu vou deixar aqui nos cards para que você possa se atualizar e possa ser um PhD em Lanterna Verde. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante para você ajudar aqui nesse projetinho do Nexus Nerd, beleza? E a minha ideia, o meu objetivo é fazer com que você entenda um pouco mais do universo do Lanterna Verde. No caso, hoje a gente vai falar sobre um universo alternativo, um universo que ele é chamado de Terra 1, e que a história do Lanterna Verde Terra 1 é uma história que ela vai ser adaptada, alguns elementos vai ser adaptado para a série que vai ter agora. E eu tô falando aqui desses quadrinhos que foi lançado aqui pela Panini em 2 volumes, porém agora a Panini ela está, até o momento da gravação, ela está em pré-venda com a edição de bolso, e aí já vai ser os dois compilados em um encadernado só. E cara, essa é uma história que, assim, para quem não conhece o personagem, ela é excelente, porque ela tem a essência do Lanterna Verde, ela tem, digamos assim, uma personalidade diferente, ela tem algo que difere realmente esse Lanterna Verde aqui do Lanterna Verde tradicional que a gente mais conhece, porém ela não deixa de ser muito boa, até porque essa história ela é explorado muito mais a questão da ficção científica, ela tem mais elementos de ficção científica do que o próprio universo convencional do Lanterna Verde. Eu não vou apontar as diferenças entre o Lanterna Verde da Terra tradicional e o Lanterna Verde da Terra 1, mas uma das coisas que eu com certeza vou citar aqui é que, primeiro, que o Lanterna Verde, o Hal Jordan, ele é um piloto, enquanto aqui ele é um astronauta. E nesse momento em que ele está no espaço, né, eles estão fazendo uma exploração espacial, ele encontra uma lanterna, e essa lanterna, sim, ela pertencia ao Abin Sur, tanto que é praticamente a mesma origem, né, eles usam esse mesmo elemento da origem pro Lanterna Verde Terra 1, porém a diferença é que a tropa dos Lanternas Verdes, ela na verdade ela não existe, ela é algo antigo, algo que já não a galáxia não conhece mais, e justamente a tropa ela foi exterminada pelos caçadores cósmicos. Só que ao mesmo tempo com essa bateria existe um caçador cósmico em que ele está presente, e o Hal ele consegue usar os poderes do Lanterna. Só que aí o que acontece é que nesse momento em que o Hal ele está lutando com o Caçador Cósmico, ele acaba encontrando o Kilowog. E é engraçado porque o Kilowog ele sempre manteve aquela posição de tipo ser o cara que bate de frente e tudo mais. Aqui não, aqui o Kilowog ele sabe que ele foi escolhido para ser membro da tropa dos Lanternas Verdes, porém ele justamente não usa o poder para condenar o povo, tanto que ele nem sabe usar. Ele mesmo acaba pedindo ajuda para o Jordan para ele conseguir usar os poderes do Lanterna, para ele conseguir se mostrar digno. Então, assim, esse início a gente tem toda uma caçada, né? Uma caçada aos Lanternas Verdes que sobreviveram, aos Lanternas Verdes que ainda existem pela galáxia, e tem uma questão muito assim, de, tipo, não, a gente precisa terminar, a gente precisa fazer o trabalho, precisamos proteger a galáxia, porém tem um guardião envolvido, sempre tem um guardião envolvido, né? E esse guardião, no caso, ele foi o responsável por criar os Caçadores Cósmicos e ao mesmo tempo por criar o Lanterna Verde. Só que ele quer justamente extinguir os dois, ele quer abolir completamente tudo o que ele fez. Então o que acontece? Ele sim, o guardião, ele cria o Anel Amarelo, que já é diferente também, inclusive da tropa Sinestro, né? Que a gente sabe que o Sinestro ele criou o Anel Amarelo e ele usou para justamente se vingar dos Lanternas Verdes. Mas no caso aqui, o Sinestro, na verdade, ele é um Lanterna Verde, a gente vê que ele tem algumas ideias e bem parecidas com o Sinestro do universo tradicional,
Porém, ele usa essa artimanha mais como um Lanterna Verde. Então, o Sinestro ele pensa em usar um anel amarelo e até mesmo se rende em alguns momentos aqui para a tropa. Porém, ele não chega a usar o anel ou até mesmo se revoltar contra os Lanternas Verdes. Cara, vou até falar para você, se a gente for reparar bem, o uniforme que o Hal Jordan tá usando, ele é até um pouco parecido com o uniforme que a gente viu agora, até mesmo no trailer. Agora sim, quando a gente fala que essa história ela vai ser baseada, ela vai servir como uma ponte para a série dos Lanternas Verdes, eu não sei honestamente quais seriam os elementos, porque até mesmo pelos trailers que a gente vê bem poucas coisas. E em relação ao uniforme, a gente vê que é um uniforme até meio que parecido, só que eu não sei se eles vão tratar talvez o Jordan como se ele fosse um astronauta, ou até mesmo a origem da tropa dos Lanternas Verdes, como que ela acabou surgindo, até porque na série a gente viu, pelo menos nesse último trailer, que já tem o Sinestro. A gente não chegou a ver o rosto dele, mas a gente viu ele de frente para o Hal Jordan, só que para nós ele estava de costas. E ao mesmo tempo a gente sabe que o Atrocitus ele vai fazer uma participação aí na série, só que uma coisa que dá um pouquinho de medo é como que eles vão adaptar o visual do Atrocitus, que honestamente eu não sei se eles fariam exatamente o visual que ele está nos quadrinhos. Eu gostaria muito, né? Se o James Gunn estiver à frente, eu acredito que sim, o visual do Atrocitus possa ser um visual bem parecido com o dos quadrinhos. Cara, é muito bacana falando aqui da história do Lanterna, porque a gente vê pelo trailer que ele tem um conflito com o John Stewart. John Stewart, inclusive, ele aparece aqui a partir do volume 2, mas eles têm um conflito meio que moral aqui, enquanto um quer salvar todo mundo, o outro ele quer fazer o necessário, ao mesmo tempo você torce para um, torce para outro. Você vê que os dois eles têm códigos morais muito fortes, tanto que o Hal ele é aquela pessoa que ele quer fazer o possível e o impossível para salvar a galáxia inteira e para não deixar exatamente nenhuma pessoa morrer das mãos dos seus inimigos. Então isso é uma coisa bacana, e vou dizer para vocês, inclusive no final, o final ele dá muito a entender que ele poderia ter até mesmo uma continuação. Porém, honestamente falando, eu acho que foi até melhor eles não terem expandido um pouco mais, porque, cara, ficou aquele final meio que aberto, mas que ao mesmo tempo ele funciona para um final de história. E é aí que a gente vê realmente nesse final o que é mostrado sobre a questão de legado, né? Sobre o legado do Lanterna Verde, mostrando sobre como que ele é importante para as pessoas e como que ele é importante até mesmo para a galáxia, e como os membros da tropa dos Lanternas Verdes precisam saber o seu dever. Então assim, eu vou deixar aí na descrição e no primeiro comentário fixado a pré-venda aqui do Lanterna Verde Terra 1. Eu recomendo que vocês leiam, cara, realmente é um quadrinho muito bom, é um quadrinho que vale muito a pena, e mesmo para você que não conhece nada do universo do Lanterna Verde, cara, ainda assim vale muito a pena, porque você vai ler uma história fechadinha, é uma história que ela não tem, você não precisa ter lido nada antes, é uma história que ela não tem continuação também. Tudo que você precisa saber vai estar nesse encadernado. A única coisa, na verdade, né, que você precisaria saber é que é um universo diferente, mas isso não interfere de você aproveitar uma boa história. Beleza? Eu vou indo nessa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever e de deixar seu like aqui no canal. Beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco